Talvez você tenha acompanhado ontem a divulgação da parte do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, dos dados do censo 2022, especificamente quanto ao item religião. Os estudiosos de religião no Brasil estavam muito curiosos, talvez até ansiosos pela divulgação desses resultados. E ontem, tão logo foram publicados, eu já vi em redes sociais muita gente fazendo suas análises, suas interpretações das tendências. E, enfim, isso é um trabalho que tem sido feito há muito tempo, né? Pesquisadores de religião, do fenômeno religioso no Brasil, há tempos estudam as estatísticas, comparando os dados de um censo com o do censo anterior. Agora, muitos fazem também projeções para o futuro, o que é algo muito complicado. Qualquer exercício de futurologia é uma tarefa que existe uma possibilidade muito grande de incorrer em erro, porque o futuro é tão aberto, digamos assim, muito complicado a gente estabelecer e dizer no ano tal vai acontecer isso ou aquilo outro. O máximo que a gente pode dizer é, se continuarem as atuais tendências, então provavelmente no ano tal a perspectiva religiosa no Brasil vai ser esta, aquela ou aquela outra. Mas por que eu estou falando isso? Porque um dado que há muito tempo já tem chamado a atenção dos estudiosos de religião no Brasil é quanto ao crescimento dos evangélicos. Esse dado tem sido já analisado a partir de diferentes perspectivas. Sociólogos, historiadores, mesmo teólogos, antropólogos, têm procurado explicações para o fenômeno do crescimento numérico evangélico no país. E, de fato, é algo que tem motivos para chamar a atenção, porque por séculos o Brasil foi um país que a Igreja Católica Romana era oficial. E no século XIX apenas que o protestantismo se faz presente no país de uma maneira definitiva. E o pentecostalismo a partir do século XX. Então, relativamente pouco tempo, o Brasil teve um crescimento evangélico de fato muito grande. A população evangélica do Brasil já é uma das maiores do planeta Terra. E muitos estavam fazendo, nos últimos anos, algumas projeções para o futuro, dizendo que a população evangélica ultrapassaria a população católica em número no país. Bom, os dados divulgados ontem jogaram água fria na fervura daqueles que estavam sonhando com isso, desejando que tal acontecesse. A Igreja Católica Romana ainda é a maioria da população brasileira, se bem que uma tendência que vinha acontecendo continua a acontecer, que é a queda na membresia católica no Brasil. As igrejas, plural, as igrejas evangélicas continuam a crescer no país, se bem que em um ritmo menor do que de anos atrás. E isso deve nos fazer parar para pensar, porque muitos evangélicos, muitos líderes evangélicos no Brasil estavam assim animados com essas projeções que a população evangélica vai ultrapassar a católica em número no país, animados, entusiasmados com isso e tomados assim de uma mentalidade triunfalista, ufanista. Bom, isso em si, o crescimento evangélico, independentemente de quais sejam as suas razões, e são muitas, eu não vou entrar no mérito dessa questão aqui agora, isso em si não é problema. Onde está o problema? O errado, o complicado, é o que nós vemos da parte de alguns políticos, alguns parlamentares que se declaram evangélicos e querem, por força de lei, impor suas perspectivas sobre toda a sociedade. É claro que essa tendência, né, de impor, por via da lei, qualquer perspectiva religiosa não é boa. Não é boa de jeito nenhum. Eu me lembro do C.S. Lewis, que é um autor que eu leio há muito tempo, ele dizendo que como cristão não gostaria de jeito nenhum que uma perspectiva cristã fosse imposta, e ele diz, eu não gostaria de jeito nenhum que outra
tradição religiosa impusesse por força de lei os seus preceitos, preceitos que são seguidos pelos fiéis daquela tradição, não poderiam ser obrigados, impostos a toda a população do país por força de lei. Eu não quero que a minha tradição religiosa faça isso, também não quero que outra faça de jeito nenhum. Então, essa perspectiva do Lewis é muito saudável, né? Não é pela força da lei que o país vai se tornar cristão, que uma sociedade vai ficar melhor. Nós encontramos na Bíblia o profeta Zacarias dizendo: não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. A sociedade vai ficar melhor quando aqueles que se dizem cristãos agirem com humildade, servirem o próximo de verdade, deixarem de lado toda e qualquer soberba, toda e qualquer arrogância e procurarem amar a Deus, amar ao próximo, amar o seu semelhante, agindo como sal da terra e luz do mundo. Assim a sociedade vai melhorar, e não pela imposição, pela força de leis. Faz algum sentido para você? Eu espero que faça. Se é este o caso, clica aí na mãozinha do joinha, compartilhe aí suas impressões a respeito, ajude a compartilhar esse conteúdo, inscreva-se aqui no Fé e Café, e se você já se inscreveu, eu tenho uma gratidão muito sincera a você.